Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma notícia triste, que é a quase falência de um dos MOBAs mais fantásticos que já existiu e como isso pode afetar o Smite e qual a minha opinião sobre esse cenário atual e sobre todas essas coisas que têm acontecido com alguns jogos que são lançados e simplesmente ou são abandonados, enfim, acabam falindo ali sem ter chance de se destacar no mercado. A gente vai falar sobre o Heroes of the Storm aqui, mas é muito importante que você que é fã do Smite assista, porque tem muita coisa relacionada ao Heroes of the Storm, como ele chegou nessa situação, que tem a ver com o Smite também. Então bora pro vídeo, já abrindo com essa notícia aqui lá do site mmorpgbr.com.br, que vai ser a fonte que eu vou utilizar aqui, tá bom? Heroes of the Storm está morto, entre aspas, oficialmente. Blizzard não vai mais lançar novos conteúdos para o jogo. Lançado em 2015, o MOBA Heroes of the Storm teve uma boa estreia, mas não apresentou o poder de fogo para brigar com os gigantes do gênero. Assim, com o passar do tempo, a aventura foi sendo deixada de lado pelos players e pelos devs. Pois é, acompanhando o declínio do título, a Blizzard passou a liberar novidades com uma frequência cada vez menor. Daí, neste último fim de semana, a desenvolvedora confirmou que o jogo vai entrar em um modo de manutenção permanente. Vamos tentar entender melhor essa história? E aqui eu queria pegar um parênteses, né? O Heroes of the Storm, ele foi lançado em 2015 e durante muito tempo ele era o terceiro MOBA juntamente com o Smite, tá? Ele tinha números bem parecidos com o Smite na questão de pessoas assistindo live streams na Twitch. Em número de jogadores aparentemente também tinha um campeonato muito forte e ele foi perdendo isso junto com o Smite. Ele perdeu o campeonato, ele perdeu parte da localização do jogo, embora o jogo ainda esteja dublado, tudo certinho, mas ele perdeu parte da comunidade aqui, de pessoas que tratavam com a comunidade, e isso tem muito a ver com o Smite. Embora o Smite não tenha perdido tantos players quanto o Heroes of the Storm e ele se mantenha atualizado, eles eram jogos bem equivalentes na questão de tamanho e questão de estrutura. O Smite conseguiu se manter, embora perdeu parte da estrutura também, assim como o Heroes of the Storm, mas o Heroes of the Storm acabou não se mantendo. E por que ele não se manteve, né? Um dos fatores negativos do Heroes of the Storm é que ele é um jogo que precisa muito de trabalho em equipe. Então não há um momento assim na partida onde você pode ser tão individualista para poder jogar. Você precisa estar o tempo todo agindo com a sua equipe. Até em momentos que você vai fazer uma ação sozinho, você tem que fazer essa ação sozinho com a coordenação da equipe. Você vai começar a partida e já vai exigir que você tenha um trabalho coletivo muito legal. Por que será que o Heroes of the Storm não se manteve? Na minha opinião, existem vários fatores negativos, mas eu acho que um dos fatores mais negativos para esse jogo, e que de fato era o fator positivo desse jogo, é que ele não tem espaço para individualidade. Você tem que jogar o tempo todo em equipe, o que é legal na minha opinião, porque o jogo já começa, você precisa ter uma estratégia em equipe e ela não pode ser uma estratégia onde a sua equipe tem uma galera que quer fazer a estratégia e um cara não quer fazer, tem que estar todo mundo envolvido naquela estratégia ali, senão acaba dando errado. E é um jogo que exige muito do jogador essa questão de trabalho em equipe. Isso era positivo, mas acaba sendo de certa forma algo negativo, porque quando ele foi lançado não tinha essa questão de kill, o kill inclusive ia para o time inteiro, depois eles começaram a marcar os status individuais, e a gente sabe que existe uma questão de vaidade, onde o jogador quer ver os seus status individuais, onde ele quer pegar um kill, quer ficar muito forte, etc e tal. Então esse é um dos fatores negativos. Existem outros fatores negativos também. O jogo ele tinha alguns problemas de otimização, não era tão leve para ser rodado em qualquer PC. O jogo tinha alguns problemas de queda de conexão e que demorava para você voltar. Mas tirando isso, não tinha nada tão negativo assim no game que fizesse os jogadores simplesmente deixarem de jogar o game. O que aconteceu com Heroes of the Storm é algo que, de certa forma, é um mistério, porque o jogo é um dos MOBAs mais incríveis depois do Smite. E isso daqui eu falo com toda certeza. Eu joguei Heroes of the Storm durante muitos anos e o jogo tem uma qualidade extrema, a diversão é incrível e a competitividade do jogo também é muito boa. Mas aí não adianta, né? Você precisa ter um hype. Se você não tem um hype e consegue manter aquele hype ali,
dificilmente o seu jogo vai crescer. A gente tem visto aí jogos muito ruins que acabam hypando e que as pessoas acabam jogando, e jogos muito bons que acabam não hypando e as pessoas acabam não jogando. Então não adianta você ter um bom produto, você precisa ter um bom produto e você precisa ter um hype constante em cima daquele produto, coisa que não aconteceu com Heroes of the Storm. Como eu adiantei, a Blizzard já tinha deixado de focar na liberação de novidades para Heroes of the Storm há um bom tempo. Porém, por meio de um post oficial, a desenvolvedora resolveu deixar claros seus planos para o título. De acordo com as informações, agora os desenvolvedores vão oferecer suporte ao jogo, seguindo o mesmo padrão adotado para os clássicos como StarCraft e StarCraft 2. No futuro, eles pretendem dar a continuidade às temporadas e ao rodízio de heróis, mas não haverá nenhum tipo de conteúdo novo e as atualizações servirão apenas para manter as coisas funcionando. Não vai ter novos personagens, não vai ter novo mapa, apenas vamos manter online ali e tá tudo certo. Por fim, os desenvolvedores afirmam que estão muito gratos pelo apoio que o game recebeu ao longo dos anos e vão até entregar uma montaria especial para todos os players. Em outras palavras, Heroes of the Storm vai continuar à disposição dos fãs, mas as atualizações futuras não irão adicionar qualquer tipo de novidade e focarão apenas em manter o jogo vivo e funcional. Por enquanto, tá? Portanto, se você curte MOBA, tudo o que lhe resta é continuar curtindo as batalhas sem compromisso ou abandonar a aventura e migrar para um outro game do gênero. Felizmente não faltam boas opções, inclusive essa boa opção é o Smite, maravilhoso, e aqui acaba a matéria. Seguinte, eu queria pegar aqui essa parte final sobre eles não darem mais suporte para o jogo em questão de atualizações. Saiu uma notícia e essa notícia ela meio que se encaixa na notícia do Heroes of the Storm. Blizzard adquire estúdio de Spellbreak e jogo é cancelado. Para quem não conhece, Spellbreak ainda não foi cancelado, não acabou, um Battle Royale de magos, bem legal por sinal, teve um pequeno hype, muita gente jogou e o jogo é incrível, maravilhoso. Só que a Blizzard comprou esse estúdio, tá? A Blizzard adquiriu eu não sei falar isso, Proletariat, a desenvolvedora por trás do divertido Spellbreak. A revelação veio logo depois do estúdio anunciar o cancelamento do Battle Royale baseado no uso de magias elementais. A informação é do Venture Beat. Com base em Boston, nos Estados Unidos, a Proletariat foi fundada em 2012 por um grupo de veteranos dos estúdios Harmonix, Turbine e Insomniac. Além de Spellbreak, seu maior lançamento, a produtora também foi responsável pelo jogo de celulares World Zombie Nation e pela Stream Legends, uma extensão da Twitch que funciona como uma espécie de RPG para os seguidores dos canais. Tá, mas aonde a gente precisa chegar aqui? Quando o processo de aquisição for concluído e o estúdio estiver completamente sob o comando da Blizzard, o time composto por 100 profissionais deve migrar para o desenvolvimento de World of Warcraft. Os desenvolvedores também devem auxiliar na produção de Dragonflight, a expansão de World of Warcraft, que deve chegar ainda este ano. E é aqui que eu quero chegar, e é aqui que a gente precisa discutir algumas coisas. A Blizzard, obviamente, tem deixado de lado os outros jogos, tirando, claro, Diablo 4 e o Overwatch 2, que tem que chegar aí, não tem jeito, eles vão precisar chegar aí, para poder investir em World of Warcraft, que é um jogo já muito antigo, já é muito antigo, acho que quase da minha idade o World of Warcraft. Então, assim, não é nada espantoso a gente ver que o Heroes of the Storm vai deixar de existir, ele vai estar ali só, mas não vai ter manutenção para adicionar nada, e eles provavelmente devem focar mais nos jogos que estão dando certo ali. O World of Warcraft ainda gera para eles bastante dinheiro e, enfim, tá tudo certo, é uma questão de estratégia da empresa. Assim como eles adquiriram outra empresa e vão pegar os funcionários dessa empresa, cancelar o jogo ali e vão levar para o World of Warcraft. Mas aonde a gente precisa chegar? Com o mercado cada vez mais
saturado de jogos, a gente tem muitos jogos saindo, muitos jogos bons, muitos jogos ruins, e com essa incerteza de que se você investir tempo e dinheiro em um jogo, esse jogo vai dar certo, você não sabe, você pode criar um produto incrível e ele não ser um produto hypado, e pode ser que um cara crie um jogo ruim e o jogo ruim fique hypado ali porque de alguma forma gerou interesse nas pessoas. As empresas estão cada vez mais focando naquilo que tem dado certo. E a gente vê isso também na própria Hi-Rez, que por mais que ela tenha tentado alguns anos atrás lançar alguns jogos, a gente pode ver que ela tem focado cada vez mais no Smite, que é o produto dela que tem dado certo, e ela vai até tentar alguma outra vez ali lançar um outro jogo, e se esse jogo der certo, ela vai focar nesse jogo também. Então tá difícil para as empresas, né? Com tantas empresas lançando jogos e com essa incerteza, como é que uma empresa vai investir em um jogo que não está indo muito para frente? E isso também vai no caso do Paladins. Como é que a Hi-Rez vai investir dinheiro e tempo naquele jogo se aquele jogo não está dando para ela retorno financeiro? Ela vai investir mais no Smite. É uma pena o que aconteceu com Heroes of the Storm. É um jogo incrível, eu adoro Heroes of the Storm. É um jogo maravilhoso. Se eu não estivesse jogando Smite, eu estaria jogando Heroes of the Storm ou Overwatch, que são dois jogos da Blizzard que são muito bons. A dublagem do Heroes of the Storm é maravilhosa, a gameplay é incrível, mas eu até entendo um pouco o lado da Blizzard com essa questão, né? Vamos pegar aquilo que a gente tem e vamos levar para aquilo que a gente consegue gerar a maior quantidade de dinheiro. E só resta para os fãs do Heroes of the Storm a lembrança do jogo, né? O quão incrível é o jogo, tentar jogar ainda nessa fase aí. Acho pouco provável alguma coisa mudar, mas existe também um formulário que os fãs do Heroes of the Storm criaram. Eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado, se você quiser assinar. Se você quiser conhecer o jogo também, baixe. O jogo tá aí para você baixar, é gratuito, você pode jogar no seu PC. Vamos torcer para que alguma coisa aconteça, que o Heroes of the Storm, de certa forma, consiga um certo renascimento, ou se eles lancem um outro MOBA com base no Heroes of the Storm, porque o jogo de fato tem bastante fãs, aqui no Brasil inclusive, lá fora tem muitos fãs também, e é um jogo incrível, mas é uma pena que ele esteja nesse estado, que é um estado de completo abandono, né? Por mais que eles tenham a atualização, quando você tem a notícia de que não vai investir mais no jogo, o que resta para os jogadores, além de só viver uma experiência que não vai levar eles a lugar nenhum, simplesmente abandonar o jogo, infelizmente.